Olá pessoal, meu nome é Raquel Gomide, eu sou psicóloga clínica, sou psicanalista, atuo já nessa área da clínica há um tempo, há mais de 12 anos. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco, com vocês a respeito desse cenário atual que nós estamos vivendo, Quando a Maristela e o Edson me convidaram para que a gente pudesse abordar, de uma forma tranquila, sobre esse cenário atual que nós estamos vivendo, principalmente no contexto da educação. Nós estamos sendo obrigados a nos adaptarmos a uma série de transformações, algo que é de certa forma imposto, Nós não planejamos isso, nós não esperávamos essa mudança, que é um cenário mundial, não é territorial, enfim. Estamos todos passando por essas mudanças, por essas adaptações. E eu gostaria de abordar alguns assuntos com vocês, no sentido de como eu estou me adaptando a esse contexto da pandemia, como eu tenho me comportado, diante deste momento que, apesar de nós todos estarmos de uma certa forma adaptados à tecnologia, como que isso impacta na minha vida, principalmente escolar, a minha vida social, porque neste momento nós estamos atravessando um momento de mudanças que ele é da ordem, do subjetivo, aquilo que é meu, de um contexto social onde eu preciso estar no isolamento social, nós estamos aí já há alguns meses neste cenário, e como que isso impactou a minha vida enquanto sujeito, como que isso impacta na minha vida enquanto aluno, enquanto profissional, enquanto família. Então, são pontos que eu acho que a gente precisa rever. E apesar de todo o cenário, de todo esse momento que é difícil para todos nós, é um momento também que eu vejo como positivo. Por quê? O ser humano, ele tem uma capacidade de se reinventar, de se reorganizar. Então, como eu estou lidando com a minha rotina diante disso? Como eu tenho me organizado? Como eu tenho passado por esse momento com a minha família? Alguns moram sozinhos, outros moram com a família, muitos outros que são estudantes e têm filhos, Como que eu tenho me reorganizado? E para além disso, eu penso que é muito delicado quando nós falamos de uma pandemia, porque e o meu futuro? E o futuro do Brasil, de todos os estados, de todos os países, como que nós vamos retomar a nossa vida, que aos poucos algumas coisas a gente tem tentado fazer, mas principalmente ainda as aulas não voltaram, mas a gente já tem uma expectativa muito positiva com relação a isso, que já agora em agosto a gente consiga já retomar os estágios, uma orientação até da Maristela, que é a coordenadora. Então, como eu tenho feito? Como eu tenho dividido o meu tempo para lidar com essa situação? Uma situação que é inerente a mim, Eu não decidi estar nela, é imposto, é uma questão que nos compromete enquanto cidadão, enquanto sujeito, enquanto família, É uma questão muito grave que nós estamos vivendo, que coloca a nossa saúde em jogo, não só a nossa saúde, mas a nossa saúde mental, Porque todas essas mudanças, elas implicam em transformações que a gente tem que se adaptar, mas como ela impacta. E cada um, na sua história de vida, naquilo que é do seu cotidiano, na sua realidade, ela vai impactar de uma forma diferente, É muito subjetivo isso. Cada um lida com essa fase de uma forma diferente. É importante pensarmos que a gente precisa fazer desse momento também um momento para que a gente possa reavaliar os nossos comportamentos.
como que estava a minha vida também? Será que eu não estava num comportamento repetitivo, né? O que que eu preciso mudar? O que que eu preciso enxergar diante desse momento que todos nós estamos vivendo? Enfim, eu acho que é importante também a gente salientar que principalmente, né, no contexto dos alunos, aquilo que mudou, né, no dia a dia de escola, de cursos, né, como que isso impacta na minha vida. Então, assim, será que eu estou usando realmente a tecnologia como minha aliada? Como que eu tenho feito isso nesse momento? Nós entendemos que existem uma série de variáveis aí, que é para cada um, né, que é subjetivo. Alguns têm mais facilidade, outros não. Alguns vão ter as plataformas digitais aí, o acesso de uma forma mais tranquila, outros não. Por isso é importante a gente pensar também como que a instituição onde eu sou aluno, onde eu estou inserido, como que essa instituição tem dado esse suporte, né? Então, eu acredito que vocês já receberam todas as informações, né? Mas aqui na instituição nós temos, né, os professores dando suporte, a Maristela como coordenadora, né, os telefones estão disponíveis, o Edson também. Então, assim, é importante saber se nós estamos usando essas plataformas que eles dão de suporte a meu favor. Só que antes de nós pensarmos como eu estou usando essas plataformas ou como eu estou lidando com o meu curso, é importante a gente pensar com uma visão mais macro, né? Assim, é ali dentro do meu contexto social, individual. Algumas pessoas conseguiram, né, retomar de alguma forma os seus trabalhos, outras não, outras estão trabalhando home office. Como que eu vou adequar, né, esse momento meu acadêmico com a minha vida dentro de casa? E isso eu percebo na clínica que tem sido realmente um desafio, né? Então, é importante nós pensarmos como nós estamos dividindo o nosso tempo. Chega um momento que é cansativo, chega um momento que ficamos sem respostas, a gente ainda fica às voltas aí com todas as dúvidas, né? Ao mesmo tempo que a gente acha que já estamos saindo desse contexto, a gente entende que ainda é um momento delicado, mas eu preciso parar e organizar o meu tempo, né? Eu preciso pensar como vai ser o meu dia, implicando já as minhas responsabilidades de trabalho, de casa. Muitas pessoas estão aí com os filhos dentro de casa, né, que ainda também não retomaram as escolas. Muitas alunas são mães, né, pais também aí. Como que eu vou lidar com todo este contexto? É importante a gente aprender a ter uma agenda, né? Então, assim, mantenha uma agenda de trabalho, uma rotina de trabalho, mantenha também um tempo para que você possa se dedicar às coisas de casa, né? É importante a gente lembrar também que quanto mais saudável for o ambiente, mais oportunidades eu tenho de garantir o meu desempenho, já que é um modelo totalmente diferente, né? Nós estamos estudando virtualmente, nós estamos tendo aulas virtuais, né? Então, é importante que eu tenha um cenário em casa que seja também compatível com o que eu preciso para poder me concentrar. Eu não preciso de muita coisa, mas assim, é importante que a gente consiga ter, né, no período do dia, algum pequeno espaço de tempo para que eu possa me dedicar às aulas. Mas eu ouço muito assim, Raquel, eu tenho filhos em casa, eu tenho que trabalhar home office. É legítimo, né? Nós entendemos e compreendemos tudo isso. Mas antes da pandemia, né, todos nós já mantínhamos os nossos horários. Então, talvez a gente continuar adequando esses horários na mesma rotina de antes. Então, se você estudava à noite, tentar manter o seu horário da noite, mas filho está em casa, enfim, eu acho que a gente tem que encontrar meios
de deixar a criança brincar um pouco, né, enquanto você se dedica aos estudos, naquele mesmo horário que você vinha para a escola, né, para in loco, para estudar em loco. Importante também a gente pensar, né, que assim, como que eu estou lidando com esse isolamento social? Será que eu tenho tido algum problema? Será que eu tenho ficado angustiada? Todas essas questões é importante que a gente também possa compartilhar com a instituição, porque a instituição, ela nesse momento está se comprometendo e tem se dedicado a dar todo o suporte possível e necessário para os seus alunos, né? Por isso que nós estamos tendo esse momento de trocar algumas ideias a esse respeito. Importante que, né, nessas conversas com os professores, se alguns dos alunos, né, estiverem tendo quaisquer dificuldades, compartilhe isso com os professores, né, que a instituição também vai tentar, de alguma forma, ajudá-los, né, que é o papel que ela já tem feito. Então, é importante a gente, nesse momento que é tão delicado, a gente nós colocarmos algumas metas. Porque quando eu decido, quando eu opto por um curso, né, é algo que é um objetivo, que é um sonho. De repente eu escolhi aquele curso porque eu identifico que isso vai me dar uma boa oportunidade de emprego, isso vai impactar no meu futuro enquanto, né, uma estabilidade, enfim. E outros se identificam com os cursos porque na verdade já era algo que era um desejo já há mais tempo. Então, independente da pandemia, né, o momento que nós estamos atravessando, é importante que eu me veja focada. O que nós precisamos fazer? Manter o foco, né? Quando eu vou mantendo o foco, eu aprendo a lidar com as adversidades. Quais são elas? Todas as dificuldades que nós estamos tendo, todos os gaps que nós temos aí deste cenário atual. Mas se eu me mantenho focada, eu não vou tirar os olhos desse foco, eu vou tentar me adaptar ao que eu consigo neste contexto. Não adianta, né, nós ficarmos nesse momento lamentando, eu estou perdendo aulas, eu não tenho aula presencial, mas aproveitar esse momento para que eu possa também então me dedicar às aulas online e me dedicar ao contexto teórico, porque o contexto teórico ele vai ser de grande importância para quando eu chegar nos estágios e quando nós retomarmos as nossas aulas presenciais. Então, se eu ficar estagnada, procrastinando, me lamentando, eu não consigo dar passos. Se eu mantenho o foco no meu objetivo, que é concluir o meu curso, ter a oportunidade de ter uma boa profissão, ter uma estabilidade, eu consigo, mesmo que com alguns gaps, algumas dificuldades, eu consigo me adaptar. Eu consigo, de certa forma, manejar, porque eu acredito muito na capacidade do ser humano de se reinventar, de se readaptar, né? Quando a gente se coloca no modelo de procrastinar, de lamentar, a gente não consegue dar passos, né? E cada um, no seu dia a dia, ele vai lidar com seus gaps, com suas peculiaridades, com as suas dificuldades, mas como eu posso mudar isso? Né? É importante eu entender qual o movimento repetitivo que eu tenho feito que não me deixa dar passos e sair do lugar. Eu gosto muito de dar um exemplo de um paciente que eu tive, que assim, ele numa rotina de trabalho, não agora na pandemia, né, mas numa rotina de trabalho muito intensa, ele saía de casa muito cedo, chegava muito tarde, morando sozinho, e todos os dias ele fazia o mesmo movimento repetitivo, ou seja, ele não tinha muito cuidado com a alimentação dele, né? Então, ganhando um sobrepeso, já assim, com alguns comprometimentos psicológicos, mas que tudo se deu quando ele percebeu onde era o X da questão, onde ele estava naquele movimento que o comprometia. Então, ele chegava todos os dias em casa, cansado, ao invés de ir à cozinha,
e olhar o que ele tem na geladeira e preparar uma alimentação, ele já ia para o iFood, né? Então, todos os dias ele já pedia alguma coisa, deitava no sofá e isso foi se repetindo por vários anos até ele chegar no sobrepeso que o levou a sérios comprometimentos, inclusive emocionais. Então, quando a gente começou a fazer um trabalho de perceber onde eu estou, de certa forma, né, tendo um comportamento negativo, eu não saio do lugar. A partir do momento que ele criou bons hábitos de, independente do que eu tenho na geladeira, mas eu, ao invés de deitar e, né, porque eu estou muito cansada, eu vou à geladeira, eu vou à cozinha e vejo o que eu tenho para preparar alguma coisa, ele interrompe esse círculo vicioso e negativo, né? Então, a partir daí ele começou a se alimentar melhor, ter uma qualidade de vida melhor e interrompeu com esse círculo vicioso. Então, eu trago muito essa analogia para esse momento que nós estamos vivendo, porque a maioria de nós não tem, né, saído para fazer tantas coisas, a gente tem trabalhado home office e já num contexto de família, de filhos, a maioria também, então a gente acaba procrastinando e também a gente vai ficando acomodados, né? Então a gente passa a não ter tanto cuidado mais com horários, a gente vai procrastinando algumas obrigações que a gente tem que fazer. Importante neste contexto educacional, né, que eu estou fazendo algum curso, seja ele online, e que eu preciso me dedicar a ele, eu preciso entender qual movimento eu faço que não me deixa dar um passo a mais, né? Será que eu estou tendo dificuldades com relação a isso? Provavelmente muitos de nós, né? Seja no contexto de trabalho ou no contexto escolar, né? Independente do seu curso. Então é importante que você consiga parar e avaliar qual o movimento negativo e qual o movimento de um círculo vicioso que eu tenho feito que está comprometendo o meu rendimento, que está comprometendo a qualidade dos meus estudos. Por quê? Nós temos um material, nós temos os professores empenhados, a instituição está, né, se empenhando a dar o suporte necessário para os alunos, mas eu também preciso fazer a minha parte. Aliás, só depende de mim, né? Porque os dispositivos, eles estão à mão, eles estão aí para que a gente possa usá-los, né? Então, o que é importante nesse momento? É importante que eu consiga enxergar além do que eu vejo. O que é isso? O que eu vejo hoje? Um cenário difícil, né? Um cenário realmente delicado para nós lidarmos com a nossa subjetividade, com o nosso trabalho, com os nossos estudos. Isso impacta muito fortemente na economia do país inteiro, mundial, né? Mas falando aqui de nós, né? A economia tem sofrido muito, as nossas angústias com relação ao futuro, obviamente. Se eu consigo enxergar além do que eu vejo, eu dou um passo também. Por quê? Eu estou vendo um contexto delicado, sim, mas o que eu preciso enxergar é lá na frente, é na conclusão do meu curso, é onde eu pretendo chegar com a minha dedicação e o meu esforço agora, para que eu possa alcançar o objetivo, porque tudo se resume a um esforço. Quando não há esforço, não há resultado, e esse esforço depende só de mim, né? Ah, mas eu não me sinto motivado, eu não me sinto feliz, eu não me sinto bem, não me sinto tranquilo. Então eu volto ao que eu disse um minuto atrás, né? Por que eu não estou satisfeito? Tem algo no meu contexto que está sendo um comportamento negativo que não me deixa ver além das dificuldades que eu tenho agora? É importante nós pensarmos sobre isso, né? Se a gente for pensar uma pessoa que está diante de um momento difícil na sua saúde, que ela precisa se tratar, vamos dizer, um tratamento a longo prazo. Se ela não começa a ver também esse tratamento hoje como algo positivo e prazeroso, apesar de ser ruim, ela não consegue ver também a sua melhora, a sua recuperação e até a sua cura. Então, eu preciso encontrar prazer nas coisas que eu faço no hoje. Ah, mas é muito chato estudar dessa forma, eu não consigo mais ficar em casa, eu preciso ter contato com as pessoas. Exatamente. Por isso que é um momento de readaptarmos.
É importante eu pensar que o que eu posso fazer para melhorar este momento e de que forma eu torno isso um pouco mais agradável, para que eu possa colher os frutos do que eu tenho feito agora lá na frente. Porque nós vamos retomar as aulas, nós vamos retomar os nossos trabalhos, né? O contexto social nós vamos retomar de uma forma diferente, né? Acho que é um momento também para que a gente possa valorizar mais aquilo que nós temos. E essa oportunidade que nós temos de alguma forma não interromper as aulas, eu acredito que seja sim, né, um grande efeito e um ganho. Porque se nós estivéssemos também totalmente paralisados, sem, né, as opções de termos aulas online, os suportes, né, nas plataformas, o prejuízo seria muito maior. Então, a gente precisa também aprender a tirar proveito mesmo das situações mais difíceis, onde nós estamos mais vulneráveis, não depende só de nós, né? Para além dos cuidados que nós temos que ter, que é evitando, né, aglomeração, todos os cuidados que nós precisamos ter, porque é uma realidade que ainda não foi sanada, né? Esse contágio, o risco da contaminação ainda, nós não conseguimos ainda ter total controle dele. O importante é nós lembrarmos que o foco e o esforço ele é necessário em qualquer situação da nossa vida, mas principalmente agora. Agora nesta pandemia, que é algo imposto, eu não escolhi estar assim, né? Eu não escolhi essa condição. Tenho duas opções. Ou eu vou ficar procrastinando, eu vou ficar me lamentando, eu vou ficar dizendo que não é justo. Não é justo. Sim, né? Isso é legítimo. Ou então eu tenho a opção de o que eu posso fazer para melhorar esse contexto, melhorar esse cenário, principalmente na educação, né, nas aulas que nós estamos tendo, e enxergar lá na frente. Essa frase que eu gosto de usar, eu vejo ela como muito importante, né? Eu preciso enxergar além do que eu vejo, né? Eu vejo agora possibilidades de me dedicar ao meu curso, às minhas aulas, mas o que eu preciso enxergar é o que eu almejo com isso. E isso depende só de mim, né? No esforço que eu coloco nisso. Porque também não adianta eu passar por um curso. O que vai dizer de mim enquanto profissional é o quanto eu me dedico a este curso, a esta graduação. Isso vai dizer de mim. E claro, a prática, a experiência lá na frente, depois de formados. Mas o quanto eu me dedico ao meu curso é responsabilidade minha. Então é importante que eu esteja focada no meu esforço. O quanto de esforço eu quero dedicar a este momento? O quanto de esforço eu quero para a minha graduação? Isso só depende de mim. E não adianta lá na frente eu me lamentar porque eu não consigo uma colocação, eu não consigo um bom emprego, né? Não adianta só concluir o curso. Eu preciso ter a teoria, a prática e, numa posteriori, a experiência. Então, neste momento, eu decido se eu quero me esforçar ou não. Independente, né, dos fatores adversos, né, das variáveis que nós sofremos todos os dias. Porque, além do contexto da pandemia, eu também sofro, né, com as consequências que isso acarreta psicologicamente. E isso é subjetivo de cada um, né? Cada um vai lidar de uma forma. Cada um tem um contexto, cada um tem uma realidade. E foi o que eu disse, é importante que vocês também compartilhem isso com os professores, com a equipe, né, da instituição que vocês estão inseridos, porque eles estão, né, a todo momento tentando lidar com essas adversidades da melhor forma possível, né? Sejam elas na dificuldade com as plataformas, horário de aulas, eu preciso falar com o professor fora de aula, de horário, né? Então é importante que vocês também saibam aproveitar todos esses mecanismos que tanto a equipe pedagógica, os professores acadêmicos, né, têm oferecido, como também a instituição. E é muito importante que a gente possa aproveitar isso,
mas isso só depende de mim, né? Do quanto de esforço eu coloco neste momento. Ah, mas eu fico com preguiça, eu quero me deitar, eu quero assistir TV. Claro, todos nós temos, né, essas necessidades e é preciso que elas estejam inseridas no nosso contexto, no nosso dia a dia. Mas é importante também que a gente mantenha uma rotina de práticas durante essa pandemia, da mesma forma. Trabalhando home office, meninos em casa, obrigações em casa, eu não consigo fazer. Consegue. Basta que a gente consiga, né, entender o funcionamento do meu dia. Muito importante isso, né? Porque se eu consigo organizar o meu tempo, apesar dos gaps, das adversidades, eu vou dar maior fluidez ao aproveitamento das aulas, certo? Então, diante disso, a gente precisa entender que, será que eu estou encontrando o melhor método também para estudar? Né? Cada um, de uma forma subjetiva, vai encontrar o seu meio de estudar, assistindo às aulas, obviamente online, mas como eu vou fazer com que esse contexto seja proveitoso para mim? Eu posso ouvir depois as aulas novamente, eu posso falar, eu posso escrever. Cada um à sua medida, neste momento, vai encontrar uma maneira que seja proveitosa. De repente eu não consigo ficar tão atenta e tão conectada durante a aula online, mas eu acredito que elas estão gravadas, né? E eu também posso escrever a matéria, eu posso falar para eu ouvir depois. Cada um vai encontrar uma maneira de abstrair melhor todo o contexto que tem sido passado, ok? Acho que isso é uma dica valiosa. A gente usa muito isso, né, nos pré-vestibulares, em entrevistas, com o pessoal que está fazendo concurso. Então, encontre o seu jeito, que é peculiar, ele é subjetivo seu, de estudar, de abstrair todo o contexto que tem sido passado. E aproveite o momento também para que você possa dominar a teoria. E quando você, né, estiver liberado para as aulas práticas, nos estágios, você já está com a teoria aí, né, na ponta da língua. Acho que a gente tem que tentar transformar o momento em algo positivo. Não é fácil, né? Eu entendo isso. Mas se eu não tiver um esforço, eu não vou ter o resultado que eu espero. Então, é importante, independente de pandemia ou não, o esforço que eu faço para que eu consiga aproveitar melhor o meu tempo e para que eu chegue no meu objetivo, né? Então, importante eu colocar nesse momento quais são as minhas prioridades. É uma prioridade eu me formar? É uma prioridade eu ter esta profissão que eu escolhi? Se é uma prioridade, então nós já sabemos como e o que fazer para que isso aconteça. Como eu vou colher os frutos deste momento agora. Então, eu colocar como objetivo, eu quero a minha graduação, eu quero ter a oportunidade de estar inserida no mercado de trabalho, né? Que eu sei que a instituição, ela proporciona muito isso, né? Aqui na cidade, para os alunos. Nós temos muitos alunos já inseridos no mercado de trabalho, mas vai depender somente de mim, né? O quanto eu me dedico e o quanto eu vou me dedicar a este momento para que o meu objetivo seja alcançado, né? Eu espero que a gente possa, que eu possa ter ajudado um pouco, né? Nesse momento, que eu entendo que é difícil para todo mundo, mas eu acho que a gente pode fazer dessa pandemia também um gatilho para o meu crescimento. A gente precisa muito, às vezes, né, de um impulso. Quando eu falo de gatilho, é isso, né? É o impulso necessário para que eu possa enxergar lá na frente, né? Não fique com a visão só agora, no momento atual, neste contexto que é delicado, né? Veja lá na frente, onde eu quero chegar. Eu me vejo como tal profissional, eu me vejo inserida no mercado de trabalho, né? Como vai ser esse momento para mim? Depende do que você enxerga agora, né? E como eu faço isso? É sabendo me adaptar, lidar com as adversidades, com esses gaps que
que são impostos para nós nesse momento, tentar remodelar o meu contexto, o meu cenário atual, subjetivo, que é dentro de casa, com a minha realidade, é um esforço, é difícil, mas ele é possível. E, na verdade, ele não só é possível, como ele é muito importante. Se eu tenho um objetivo, se eu quero algo e se eu penso o melhor para mim, né? Então, isso depende do meu desejo, que é o querer, quando eu escolho uma profissão, quando eu escolho um curso para eu fazer. E, no segundo momento, o esforço que eu faço e me dedico a isso, né? E no terceiro momento, é ver lá na frente. É onde eu quero chegar. É o que eu vou fazer agora para ver lá na frente. Então, assim, o que eu gostaria de deixar para vocês é que, apesar de todos os nossos gaps, né, a nossa necessidade de uma readaptação, todas as nossas dúvidas, as nossas angústias com relação ao que será, né, daqui a pouco, eu espero que isso já esteja caminhando para ser resolvido. É importante que a gente pense não no que eu estou vendo, né? Que é esse momento que nós estamos, mas que eu consiga enxergar lá na frente, né? Que eu consiga ver o que eu não enxergo agora, que é onde eu quero chegar, é o objetivo que eu pretendo para a minha vida e no que isso vai implicar na minha realidade, na minha formação, enquanto sujeito, enquanto profissional, né? O profissional que você quer ser depende só de você. Obviamente, a gente precisa, né, dos mestres, dos professores, da instituição, mas o profissional que você quer ser depende apenas de você, né? Do quanto eu me envolvo com esse projeto de vida, do quanto eu me esforço. Não existe sucesso sem esforço. Se alguém estiver dizendo isso aí, não acredite tanto, né? Eu preciso me esforçar, eu preciso me comprometer com aquilo que eu vou aprender. Não passar por um curso, mas abstrair tudo que eu posso deste curso, aprender com ele, né? E isso que vai me levar ao crescimento. Eu posso ter um consultório montado, eu posso ter indicações. Se eu não for uma boa profissional, de nada adianta. Então, não adianta eu estar inserida numa instituição, não adianta eu estar inserida num curso. Se eu não me dedico a esse curso, eu não vou alcançar o meu objetivo, eu não vou chegar aonde eu pretendo, né? A gente precisa trabalhar com a realidade. A realidade é, quanto mais esforço, quanto mais empenho eu estiver, né, dando para o meu objetivo, com mais sucesso eu vou chegar a ele, ok? Eu gostaria de dizer também, né, agradecer à instituição, agradecer ao Edson e na pessoa da Maristela. Eles já me apontaram aqui que estão trabalhando para que talvez já no dia 10 de agosto a gente já consiga retomar com os estágios, né, uma boa notícia, e que a gente possa aproveitar, né, esse momento para a gente fazer uma reflexão de como eu me empenho para lidar com o meu curso, com a minha profissão. É importante dizer também que a instituição tem se dedicado, né? A instituição permanece funcionando, os telefones estão aí à disposição, os professores estão à disposição, a coordenação está à disposição para quaisquer esclarecimentos, as matrículas estão sendo feitas, né? Então, eles estão fazendo o necessário e o possível para que a gente consiga passar esse momento da melhor forma possível, né? E lembrando do nosso objetivo, que é a gente concluir os nossos cursos, ser inseridos no mercado de trabalho, a profissão que eu desejo, né? E eu desejo para vocês uma boa retomada aí, que a gente consiga fazer da melhor forma possível, né? Conte conosco, conte comigo também no que eu puder ajudar, ok? Fica um grande abraço, eu espero que eu possa ter ajudado e contribuído de alguma forma, né? E eu volto a dizer que eu consiga enxergar além do que eu estou vendo. Essa é a minha dica que eu deixo para vocês. Um grande abraço e foi um prazer estar aqui com vocês.